Palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 13. Devemos entender, igreja, que a quem clamamos por Pai, aquele que nos adotou e hoje podemos clamar Abba Pai, é o Criador de tudo aquilo que vemos, daquilo que não vemos. O ser humano, ele criou um satélite poderoso, o Hubble, que via longe, milhares de milhões de anos-luz. Não satisfeito, o ser humano criou outro satélite, James Webb, para ver mais longe ainda. E tudo isso não consegue mensurar aquilo que é o nosso Deus. Ainda que o ser humano faça outros tantos de satélites, ainda não conseguirá contemplar a maravilha da criação. E Deus que fez tudo, Ele desceu dos céus, do pó da terra com as suas mãos, fez cada um de nós aqui, chamou-nos à existência, nos formou do ventre da nossa mãe. E olha o que Deus diz para cada um. Essa é uma ordenança. Deuteronômio 18, verso de número 13. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Poderoso. Por muitas vezes eu ouvi na minha vida e no meu caminhar que perfeito é só Deus. Ninguém é perfeito nessa terra. Primeiro, o Senhor nos manda ser perfeito. Isso é um mandamento, é uma profecia. Perfeito serás. Mas também é uma ordenança. Perfeito serás. É uma esperança de alcançarmos a perfeição em Cristo, mas também é um objetivo. É algo que provavelmente será alcançado no futuro, mas é algo que devemos buscar o hoje, o agora. Esse é o objetivo do Senhor em cada sua revelação em seu santo culto. Cada vez que o Senhor repreende, exorta, redargue, corrige, ensina, é com um único propósito, um único objetivo: nos ensinarmos a ser perfeito. Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe daquilo que somos feitos. Então, se Ele declarou, se o nosso Deus declarou que devemos ser perfeitos, é porque devemos ser perfeitos. Temos essa meta, já nessa terra de viventes, temos essa meta. A palavra de Deus diz de dois homens que andou com o Senhor, e o Senhor não permitiu que visse a morte: Enoque, o sétimo depois de Adão, e também Elias. E a palavra do Senhor é tão clara e taxativa de falar que Elias era homem sujeito às mesmas. Glórias a Deus. É isso que o irmão, que nós devemos falar diante do nosso pecado, quando o pecado tentar nos assediar. Não devemos estar contentes com a nossa fraqueza, mas devemos olhar e falar: Elias era um homem sujeito às mesmas. Glórias a Deus. E ele falou: segundo a minha palavra não choverá. Ele não falou segundo a palavra de Deus. Ele decretou: segundo a minha palavra não choverá. Pega lá no versículo. E depois ele orou 7 vezes para que Deus mandasse chuva. Sabe por quê? Porque Elias tinha intimidade tamanha com Deus e sabia que esse era o propósito, e Deus confirmou a palavra do teu servo. Glórias a Deus. Elias poderia ter chegado e falou: Deus mandou dizer, assim diz o Senhor, segundo esta palavra não choverá. Mas Elias falou: segundo a minha palavra não choverá. E depois foi para a terra da viúva, para a casa da viúva. E Elias era um homem sujeito às mesmas. Glórias a Deus. Porque devemos ter essa certeza na nossa vida. Fomos chamados para ser perfeito. Versículos como Eclesiastes 7:20. Olha o que a palavra diz: na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Ou então Jó, capítulo 9, verso de número 20. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Sim, não podemos declarar que somos santos, que somos justos, que somos retos diante do nosso Senhor. Isso é fato. Isso é fato. E toda vez que caminharmos nessa trilha estreita no caminho do Senhor e tropeçarmos e cairmos, devemos entender: tá bom, caí, mas eu devo continuar por aqui. Esses versículos vêm nos mostrar a depravação em que a condição humana está sujeita, que a condição humana se encontra. Mas não foi sempre assim. Quando Deus fez Adão, o homem, ele falou que era tudo muito bom. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A imagem de Deus é perfeita, a semelhança de Deus é perfeita. Então o homem foi feito perfeito. Glórias a Deus. Aí a palavra de Deus vem nos declarar que o homem caiu em pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou. Então esses versículos vêm nos mostrar, mas não foi sempre assim. Salmos de número
14, de verso de número 3 diz: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça bem, não há sequer um. Então a palavra de Deus vai nos dizer que desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundo. É porque nós nos desviamos. É por isso que nos fazemos imundos, porque nós nos desviamos. A palavra de Deus é clara e taxativa. É porque desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Se fizeram imundo, não eram imundo, não éramos imundo. Então, quando nos desviamos, é quando nos fazemos imundo. E isso, igreja, olha que o conselho do Senhor a Abrão. Olha o conselho do Senhor a Abrão. Como que a chave e o mistério de sermos perfeitos está em trilhar o caminho estreito e não nos desviarmos. Assim alcançamos a perfeição. Gênesis capítulo 17, verso de número 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Quantos anos tinha Abrão? 99. Então nunca é tarde. Já tinha 99 anos quando Deus chamou. E olha o que Deus falou para ele. Glórias a Deus. E disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Glórias a Deus. Deus chamou a Abrão na idade de 99 anos e deu um propósito, um objetivo, um foco, uma meta, e mandou uma ordenança: do verbo ser, seja perfeito, ser perfeito. Então Abrão só vai conseguir ser perfeito se andar na presença do Senhor, se andar no caminho estreito, e o caminho é estreito. De um lado a palavra de Deus vai nos dizer que há um lamaçal de pecado. Se tropeçarmos para a esquerda, há um lamaçal de pecado. Mas se também dermos ouvidos a condutores cegos, do outro lado há um abismo, e por esse abismo nós cairemos. Então temos que andar na presença do Senhor, temos que estar com os olhos focados no caminho do Senhor. Não podemos tropeçar no pecado, não podemos dar brecha para o pecado, porque nesse caminho estreito, de um lado é lamaçal e do outro é abismo. Glórias a Deus. Mas se andarmos no caminho do Senhor e não desviarmos, não estaremos imundo, e outro não precipitaremos no abismo. Seremos perfeitos. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Oh, Deus maravilhoso. O segredo é o caminho que o Senhor propõe. Estreito, mas excelente. Restritivo, mas galardoador. Temos que abrir mão de tanta coisa. Mas sabe por que Deus nos manda abrir mão? Porque não é imperfeito, porque não é puro, porque não é excelente. Se Deus manda, abre mão. Se Deus falou para Abrão: sai da parentela. Ele era filho de reis, numa cidade grande, das glórias. Desde a antiguidade até hoje se fala das glórias da terra de Ur, de como daquele povo contribuíram para a civilização até hoje. E foi de lá que Deus tirou Abrão, foi de lá que Deus mandou Abrão sair. Ele tinha uma herança gloriosa, mas ele pegou suas cabrinhas, tomou-lhe a sua mulher e falou: vamos. Deus mandou a gente sair daqui, vamos. E Abrão não era mais nenhum jovem, Abrão não era mais nenhum menino. Abrão era um idoso na idade de 99 anos. Nunca é tarde, glórias a Deus, para buscarmos a perfeição. Podemos pensar: mas eu desperdicei a minha vida com tanta coisa, eu realizei tantos atos abomináveis, desprezíveis. Como posso alcançar agora no final, agora que estou perto, agora que já até passei dos 70, que o Senhor fala que eu vou viver? Mas a palavra do Senhor diz que os velhos florescerão como a palmeira. Glórias a Deus. A esperança nunca é tarde, só é tarde para a morte. A palavra de Deus é clara: no sepulcro ninguém louva a Deus. Glória a Deus, aleluias. Por isso que os justos, os santos do Senhor não provarão a morte. A carne pode provar, mas os santos do Senhor não provarão a morte. Louvarão e adorarão a Deus por toda a eternidade. Glórias a Deus. Salmos 18, verso de número 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Aleluias. O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada. E você já provou a palavra do Senhor?
já ficou firme, irredutível naquilo que a palavra de Deus diz. Eu não arredo o pé daqui, nem para a direita, nem para a esquerda. Se Deus disse, assim é. Não será, não foi, é. Porque se não aprendermos a provar da palavra do Senhor, por isso que Deus fala, fazei prova de mim, glórias a Deus, e verá que eu sou Deus, e abrirei as comportas do céu, as janelas dos céus, e derramarei bênção tal. Então quando Deus manda largar, mas será? Quando Deus diz não vai por aí, mas será? Quando Deus diz a prioridade é Deus, acorde de madrugada, mas o trabalho é duro, o trabalho é árduo, jejue, mas o trabalho é árduo, o trabalho é duro, a carne não vai aguentar. Já fizemos prova de Deus para ver se Deus ia suprir, se Deus ia prover, se Deus ia sarar, se Deus ia curar. Na quinta-feira recebemos um testemunho maravilhoso. A serva do Senhor, ela aprendeu com a palavra de Deus, porque já foi pregado aqui que primeiro eu vou buscar no Senhor, depois a medicina. Tem uma ordem aí, primeiro é Deus e depois a demais. Primeiro o essencial e depois o circunstancial. E o essencial é sempre Deus, e o essencial é sempre Deus. Ela provou. E qual foi o testemunho que foi dado? Glória a Deus. É um escudo para todos os que nele confiam. Quando provamos a palavra de Deus, quando esperamos no Senhor com paciência, quando não nos precipitamos para o Egito e nem nos deixamos ser levados para a Babilônia, ainda que nos lance num poço, ainda que nos lance na fornalha, ainda que nos lance na cova dos leões, ainda que nos rasguem no meio, a palavra do Senhor é um escudo para aqueles que nele confiam. Glórias a Deus. Cristo nos ordenou esse mandamento. Mateus 5, verso de número 48. Olha o que o Senhor Jesus falou. Vamos pensar que é só lá no Antigo Testamento. Sede vós, pois, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glórias a Deus. É uma ordenança. É uma ordenança. Poderíamos ser levados a entender que era puro legalismo que Deus declarou lá atrás aos levitas. Mas não, Jesus Cristo, ele reafirma esse mandamento. Aleluia. Isso não é legalismo. Não é uma lei dada a Moisés, válida só na velha aliança. Não. É uma ordenança dada a Abraão muito antes de Moisés. Muito antes de Moisés, Deus deu essa ordenança a Abraão, ao pai de multidões. Somos descendência de Abraão, segundo a fé, glória a Deus, e reafirmada por Cristo muito tempo depois. Então essa ordenança do Senhor, ela é atemporal, ela não está limitada ao tempo. Ela é uma ordenança para nós hoje, nessa manhã. Glórias a Deus. Por isso devemos exercitar os nossos sentidos, para que possamos provar alimentos sólidos. Glórias a Deus. Paulo, ele reafirma isso. Quando eu era menino, andava como menino, pensava como menino, falava como menino. Mas logo que cheguei a ser grande, deixei as coisas de meninos. Temos que deixar coisas de meninos. Temos que deixar coisas de meninos. Glórias a Deus. A perfeição deve ser buscada por todo discípulo. Por isso é essencial a reverência, a condição de discípulo, de cristão. E se nos denominamos cristão, se autoproclamamos cristão, devemos buscar a perfeição. Lucas capítulo 6, verso de número 40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Glórias a Deus. Jesus Cristo a todo tempo ele está subindo a régua. Ele está subindo a régua. Com a mesma medida que medides, medirão a vós outros. E ele a todo tempo está subindo a régua. A todo tempo está subindo a régua, para que nós possamos crescer em excelência. Nós nunca vamos atingir o ápice, mas devemos buscar. E se atingirmos, Deus vai nos tomar. Enoque, Elias, me espere, mas o meu alvo é ser arrebatado, glórias a Deus. Essa é a mentalidade de um discípulo. Essa deve ser a mentalidade de um discípulo. Não podemos olhar para as nossas paixões e auto nos justificar pelo pecado. Não podemos. É errado. Ah, mas só perfeito é só Deus. Mentira, Deus é perfeito sim, e também nos chama para sermos perfeitos. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. É verdade sim que muitos desistem de buscar a perfeição, atingem um certo nível de maturidade, de nível espiritual e se acomoda. Muitos sim
já tá bom, já cheguei, ó. Vamos deixar para os mais novos, vamos deixar para os mais jovens, vamos deixar que outros trabalhem, que outros louvem, que outros preguem, que outro lance mão do rastelo, que outros sirvam. Vamos deixar para outros. E aí? Não fomos chamados para pregar a palavra, para ser perfeito, instar, pregar em tempo, em fora de tempo? Eu acredito que ninguém aqui tem 99 anos. E Abraão foi chamado com 99 anos. Glórias a Deus, nunca é tarde. Glórias a Deus. Filipenses capítulo 3, verso de número 12. É um objetivo, é uma esperança, é uma profecia, é uma ordenança. A palavra do Senhor em Filipenses 3, verso de número 12 diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Outrora éramos escravos do pecado, e a verdade e a palavra do Senhor vem e nos liberta. E o que fazemos com essa liberdade? Uma coisa eu garanto para os irmãos: não vamos ficar à toa, não vamos ficar vadio. Algum Senhor vai tomar e nos aprisionar. Ou voluntariamente nos apresentamos diante de Deus e suplicamos para ser aceito como escravo da orelha furada, ou fatalmente o antigo Senhor, Satanás, as trevas, o pecado, vai vir com outros 7 piores do que ele, e a nossa condição será pior. Não vamos ficar vadio. Se a verdade nos libertar, ou nós nos fazemos, clamamos para Deus nos aceitar como seu servo, e somos presos com Cristo, e se somos presos com Cristo, temos que andar como Cristo andou, seguindo as pisaduras de Cristo, e a pisadura de Cristo nos leva à perfeição, ou então vamos voltar a ser servos do pecado, do diabo. Não tem meio termo, não tem talvez, é sim ou não. É sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, a palavra nos garante. E o talvez já é não. Então o talvez já é não, já é pecado, já é procedência maligna. Glórias a Deus. Efésios capítulo 4, verso de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glórias a Deus. É assim que devemos caminhar. Esse é o alvo, essa é a meta que precisamos e devemos almejar alcançar, até que cheguemos à unidade da fé. Como está a nossa unidade? Então, para sermos perfeitos, passa pela unidade, passa pelo corpo bem ajustado, cuja cabeça é Cristo. Como está a sua unidade, sua comunhão com seu irmão? Se não tiver unidade aí, se não forem todos no mesmo propósito, numa mesma fé, no mesmo sentido, numa mesma meta, não vamos alcançar a perfeição. E a palavra de Deus é tão poderosa, Deus é tão misericordioso, que Ele não está preocupado com o número. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então aqueles que não tiverem a mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que o mesmo alvo, que é Cristo, vai ficar para trás. Muitos já ficaram, não aguentaram o peso da disciplina, a vara e o cajado do nosso Senhor, que vem para corrigir, que vem para redarguir, que vem para ensinar. Não trouxe consolo, do contrário, trouxe um jugo pesado que não conseguiu carregar. E amou mais as trevas e esse mundo do que a palavra de Deus. Amou mais a vaidade do que o adorno perfeito do nosso Senhor. Então é necessário termos unidade na fé, para que possamos prosseguir. É necessário termos unidade na fé. Sabemos que devemos ser perfeitos. E como conseguimos isso? Primeiro passo é a unidade. Primeiro, observando a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada, aquela que foi provada, que se mostrou verdadeira, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glórias a Deus. E aí pega, porque não é uma caixinha de promessa. Não devemos nos ater e nos apegar numa caixinha de promessa.
Muitas pessoas conseguem decorar aquela caixinha de promessa. Vamos ver a promessa do dia hoje. Beleza, a palavra de Deus foi essa, eu já li minha porta de Deus. Ou então tem os aplicativos da palavra que ele fica mandando todos os dias um versículo para meditação. Eu pego o meu celular, eu vejo esse versículo, beleza, glória a Deus, já li a minha cota de palavra de Deus hoje. Não, mas para que nós possamos ser perfeitos, a palavra de Deus volta lá em 2 Timóteo, lá em cima. Toda escritura divinamente inspirada, vai além da caixa de promessa. Por quê? Porque tem promessas de Deus para a vida do cristão? Sim, é lógico que tem. Deus fez o homem para habitar no Éden, no paraíso, no jardim, e visitava o homem toda a viração do dia. Mas tinha exortação. Deus falou para o homem que deveria cuidar. O homem deveria cuidar. E quando ele falhou nesse objetivo, a serpente seduziu Eva, e Eva seduziu o homem quando o homem fraquejou. Então deveremos perseverar e meditar em toda a escritura, toda a palavra de Deus, e muito além da caixinha de promessa e do versículo e da palavra do dia, mas buscar ter fome e sede da palavra de Deus. Porque, igreja, quando Jesus Cristo diz: sede fiel no pouco, que sobre muito te colocarei, ele também estava falando da palavra de Deus. Isso aqui parece muito, mas quando olhamos a imensidão daquilo que é o nosso Deus, é pouco. João, ele diz isso, que se fosse escrito tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, o mundo inteiro não seria o suficiente de livro. E se Deus condensou na Bíblia, então é pouco. E se nós formos fiel nesse pouco, o Senhor se revelará para nós em sua plenitude. Glórias a Deus. Então precisamos ser fiel no pouco. Glórias a Deus. Precisamos ser fiel no pouco. Precisamos aprender com toda a escritura, com toda a palavra de Deus, e ainda é pouco. Glória a Deus. Tem mais de Deus para cada um de nós nessa manhã. Tem mais de Deus para cada um de nós nessa manhã. Se aqui tem milhares e milhares de promessas, imagina a imensidão. Porque de tudo aquilo que lemos aqui, se ainda lermos todas as sagradas escrituras, uma palavra daqui de dentro se faz verdadeira. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem preparado. Então, ainda que aqui tenha milhares e milhares de promessas que muitas das vezes achamos que é impossível se concretizar na nossa vida, eis que Deus diz: vai além. Vai além, você ainda não viu, você ainda não ouviu, mas eu tenho preparado para você. Aleluia. Mas temos que ser perfeitos, temos que buscar a perfeição. Segundo, guardando nossos lábios para não ser fonte de águas amargosas. Tiago 3, verso de número 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então não é um tropeço que deve nos animar, não é um tropeço que deve nos fazer ficar prostrado ou olhar para trás e a vida regressa a nos seduzir. Não é um tropeço que deve nos colocar: não, já cheguei nesse nível, se eu ir além eu posso tropeçar mais. Não. Mas a palavra, ela garante: se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Glórias a Deus. O apóstolo Tiago afirma que tropeçamos em muitas coisas, e o que o Espírito confirma por intermédio de Paulo. Olha lá, Romanos capítulo 7, verso de número 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Tropeçamos em muitas coisas, somos assediados pelo pecado constantemente, mas o caminho da perfeição passa em ser fiel e guardar toda a palavra de Deus, mas também passa pela nossa língua. Temos que começar guardando a nossa língua, porque a palavra de Deus é clara: tal varão que não tropeça em palavra, ele é poderoso, ele tem poder para refrear todo o corpo. Então o mal que vem nos assediando constantemente, diariamente, ele vai cair no fracasso e não vai encontrar local, porque da nossa boca só vai sair aquilo que é apto para edificar, para consolar, para exortar, para redarguir. Mas a nossa palavra deve ser perfeita, então ela não pode ter chocarrice, parvoíce, torpeza, mas temperada com sal,
Há brincadeiras que parecem inofensivas. Um stand-up, um palavrão solto num filme, programa dos streamings da Netflix, é lá. Tanta coisa que colocamos diante dos nossos ouvidos. E uma vez que entrou no nosso ouvido e foi visto pelos nossos olhos, desce ao coração. Se os olhos for bom, amém, a luz. Mas se os olhos for treva, quão grande essas trevas. Então devemos nos abster, é abster mesmo. É abster mesmo, sem chocarrice, parvoíce ou torpeza. Quando o Senhor me revelou isso, eu deixei de ser o tio legal da escola e passei a ser o tio chato. Eu já não deixo mais falar palavrão perto de mim. Continuo brincando, mas tudo na medida da justiça. E como está a nossa língua? Como está o nosso lábio? Ainda há brincadeiras? Ainda há chocarrice? Aprendemos sobre isso. Ainda há parvoíce? Sai dos nossos lábios aquilo que não vem para edificar o nosso próximo, aquilo que é palha, aquilo que é joio, aquilo que envenena, aquilo que não dá uma boa comida, um bom alimento. A nossa palavra deve ser temperada com sal. Colossenses capítulo 4, verso de número 6. Ordenança do Senhor, vínculos de perfeição. A vossa palavra seja sempre. É de vez em quando, igreja? É sempre. Seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A palavra não deve ser temperada com sal somente dentro da igreja ou quando começa o culto. A palavra não deve ser temperada com sal somente quando estamos ao pé do Santo Monte, quando reunimos e damos os círculos, antes e depois. A palavra deve ser temperada com sal quando estamos no nosso trabalho, quando estamos nos nossos lares, quando estamos no nosso círculo de amizade, no nosso círculo de família, quando estamos independente da situação e do local. É sempre agradável e temperada com sal. Aí a palavra agradável pode ser que eu devo bajular e agradar um homem. Não, é agradar a Deus. O que é essencial, igreja? É Deus. Tudo mais é circunstancial. Todos os irmãos aqui hoje é circunstancial, mas o essencial é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Se todos estivermos unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, aí somos um corpo essencialmente santo a Deus. Mas se não, eu posso ir, ou algum dos irmãos pode ir, é circunstancial, mas o essencial é Deus. Então a nossa palavra tem que sempre agradar a Deus. É o temor e o tremor que devemos preservar constantemente. Glórias a Deus, para que nós saibamos a responder a cada um. Aí se o outro não se agradar da palavra que Deus se agradou, é problema do outro, mas eu respondi com sal. Doutra feita, só prestamos para ser pisados. Se a nossa palavra não for temperada com sal, seremos pisados. Olha o que Mateus capítulo 5, verso de número 13 nos fala. Olha o que o nosso Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, sem sabor, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Misericórdia. A chocarrice, a parvoíce, a torpeza no seu falar não é agradável a Deus, não está temperado com sal. O caminho é só um: vamos ser pisados pelos homens. Aí a palavra de Deus vai falar que aquele que a si mesmo se humilhar diante de Deus, ao seu tempo os exaltará. Não é os humilhados serão exaltados, não é. Se você pode estar sendo humilhado porque você merece, eu posso estar sendo humilhado porque eu mereço, porque a minha palavra não foi agradável a Deus e eu não a temperei com sal. Aí eu fui pisado pelos homens, aí eu fui lançado fora e fui pisado pelos homens. Aí Deus vai olhar e vai: mas a minha palavra te garantiu isso, você leu, você aprendeu, está olhando para mim porque vai ser o mesmo que Deus falou para Caim: se te fizeres bem, não será aceito? O pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar sobre ele. Se fizeres bem, não serás aceito? Se Caim fizesse o bem, voltasse lá atrás e falasse: não, eu errei, de fato, meu sacrifício não agradou ao Senhor, do meu irmão sim, fazer direito, me dá outra oportunidade de fazer direito, de fazer de novo, de fazer bem feito.
E Deus é misericordioso, Ele concederia essa outra oportunidade. Mas muitos há arrogância, não é assim que eu falo, a minha boca não está convertida, eu vou pedir 5 minutos para Deus e ai, vai ser pisado. Como Jó, devemos fazer um pacto com os nossos olhos. Está lá em Jó 31. E como Davi, portar-nos com inteligência no caminho reto. Está lá em Salmos 101, 2 e 3. Coloca o de Salmos. Salmos 101, 2 e 3. Olha o que a palavra de Deus diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. E qual é a inteligência? Não é que eu não vou tropeçar, é que mesmo se tropeçar eu vou perseverar. Eu não vou deixar com que o pecado me leve para o lamaçal, e se me levar eu vou clamar para que Deus me tire, e não vou dar ouvidos a condutores cegos para cair no abismo, mas vou andar no caminho reto. E aí já subentende-se que aquele provérbio do mundano e satanista de que Deus escreve certo por linha torta está errado. O caminho de Deus é reto. A escrita de Deus é reta. Se Deus quer que você passe pelo vale da sombra e da morte, é porque o vale da sombra e da morte é o melhor para ti. Se Deus está te levando para o deserto, é porque o deserto é o melhor para ti. E ainda que ande pelo deserto, louve. Ainda que ande no vale da sombra e da morte, não tema mal algum. Não, Deus está comigo. O caminho dele é reto. E se no caminho reto eu tenho que passar pelo deserto, por vale, por montanhas, tem um louvor que é assim, ó: as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. É reto. Então para Deus não existe dificuldade. O circunstancial para Deus não existe. Às vezes a gente olha como humano e fala assim: oh, e agora, Deus? E Deus diz: o que está falando para mim? Diga ao povo que marche. Ah, mas tem o mar, diga ao povo que marche. Glórias a Deus. E se o mar não abrir, continua marchando em linha reta, com inteligência, confiando em Deus, você vai andar por sobre as águas. Porque Deus não conhece dificuldades, circunstâncias não abalam a Deus, e Ele sabe que circunstância não pode frustrar o propósito dEle. Deserto, mares, montanha, vales, nada disso faz com que Deus desvie. Não, esse deserto aqui eu vou me desviar, porque esse deserto é muito longo, muito perigoso. Esse mar aqui é muito grande, eu vou desviar. Não, o caminho de Deus é reto. É reto, é reto, é reto. Não é certo por linhas tortas, não. É certo por linhas retas. E às vezes nessa retidão, para chegarmos até Deus, vai haver desertos, vai haver vale da sombra e da morte, vai haver vales, vai haver montanhas. Eu vou ser insensato para falar que não. A nossa carne não vai aguentar, mas é aí que entra o Espírito. É aí que entra o Espírito. É aí que entra a provisão de Deus. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Seja na casa de oração, seja no meu corpo, que é templo do Espírito Santo, seja no meu lar com a minha família. Um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Ah, o celular de hoje em dia nos facilita e nos traz tanta bênção, mas também pode ser caminho de tanta maldição. Ah, as Netflix, os Disney Plus, o HBO da vida. Aquilo que parece ser Deus. Vai assistir uns 10 mandamentos, a novelinha de Jesus, para você ver quanta maldade tem ali incrustada. Parece ser bênção, mas tem maldade ali. Aborreço as ações daquele que se desviam, nada se me pegará. Eu não vou estar apegado a nada do mundo. É assim que a inteligência nos leva a ser. A palavra diz que a inteligência nos leva a nos apartar do mal. Se é mal, não quero, me aparto. Como José, na casa de Potifar, eu corro. Ainda que tenha que correr nu, mas eu corro. E se na corrida de nada se apegar, eu for mandado para a prisão, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou murmurar, eu vou dar o meu melhor na prisão. Eu vou ser o melhor preso lá dentro. O carcereiro que me aflige vai ver e vai querer conhecer, ainda que ele ajoelhe, dê de joelhada na minha boca. O meu compromisso eu vou alcançar, eu não sei, mas é o que eu vou buscar. Ainda que ele me faça engolir sangue e dente, vai chegar um momento que ele vai falar que Deus é esse, que amor é esse. Pare de me olhar com esses olhos de amor. E vai cair de joelho. Eu tenho, e quando eu falo eu, não é o preletor, não é o pastor, não é eu, mas é nós como igreja, porque a unidade da fé é o vínculo da perfeição. Eu tenho que buscar em todo o tempo
e nada se me apegar, e lá na prisão dar o meu melhor. Então circunstâncias não podem me tirar o foco daquilo que é essencial. É casa de Potifar como servo? É caluniado? É blasfemado? Eu olho e falo, é o Senhor que me justifica. Os passos do homem bom são justificados pelo Senhor. Amém. É na prisão? Amém. É no governo de toda uma nação? Amém. Em tudo darei o meu melhor e em tudo buscarei ser perfeito. Esse é o destino de todo cristão, de todo aquele que se posiciona como discípulo. Evangélico e gospel não. Aí eu só me atenho à caixinha de promessa, só busco aquilo que me agrada. Mas o discípulo é pão asmo e ervas amargas. É pão asmos e ervas amargas. É pão asmo e ervas amargas. Não é só a coxinha, não é só a costelinha, não é só o lombinho do cordeiro, não. É a fissura também. É as entranhas também. É para não deixar nada. Glórias a Deus. Esse é o objetivo da Páscoa. A perfeição está em te diferenciar. Novamente, vamos lá. O essencial do circunstancial. O essencial é Deus. E Deus é amor. Cristo reúne tudo em amor. Olha lá, Mateus 22, do 37 ao 40. E Jesus disse-lhe. Quem que disse? Jesus. Glórias a Deus. Então é lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Em outras palavras, passagem de entendimento, mas vamos ficar com o pensamento, porque aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, que é agradável, que de boa fama, se há justiça, se há louvor, nisso pensai. Vamos ficar nos até a isso. Então pensamentos maus podem passar, mas não podem morar. Então quando a palavra de Deus diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, temos que vigiar com os nossos olhos e com os nossos ouvidos, porque se o ouvido ouviu, desce ao coração, se os olhos vê, desce ao coração. Então se devemos guardar de tudo, devemos guardar o nosso coração. Aí subentende-se também que devemos guardar os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então amar a Deus de todo o nosso coração é de toda a carne, é vigiar os nossos sentidos, exercitar a academia que devemos fazer. A academia que devemos fazer, exercitamos os nossos sentidos diariamente para discernir e saber discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Isso nós amamos a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Aí damos vazão ao Espírito Santo de Deus, porque não sabemos orar como convém. O Espírito de Deus intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Aí não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Não confiamos nas obras da carne, mas confiamos no fruto do Espírito. E de todo o nosso pensamento devemos nos ocupar de Deus em todo o tempo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aí nosso Senhor continua. Esse é o primeiro e grande mandamento. Primeiro e grande. A régua está lá em cima. Está lá em cima. Aí ele continua. E o segundo semelhante. É semelhante. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então se eu quero algo para mim, eu devo querer para o nosso próximo. Se eu busco algo para mim, eu devo buscar para o nosso próximo. Se eu quero a revelação de Deus para mim, eu devo orar, como já foi pregado aqui, para que Deus revele a palavra também para o nosso próximo. Se eu quero que Deus abra uma porta de emprego para mim, eu devo orar para que Deus abra para o meu próximo. Se eu quero conforto, se eu quero banquete, se eu quero a excelência dessa terra, eu tenho por obrigação a orar para que Deus dê para o meu próximo as mesmas coisas que eu quero para mim. Porque tem uma ordem aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o vínculo da perfeição. E para encerrar, igreja, para não delongar mais, Colossenses 3, verso de número 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E por que caridade? Caridade é o amor sem interesse, sem troca. É o amor pelo amor. É o amor pelo amor. Fica a fé, a esperança e a caridade. Vamos usar essa tradução, porque o amor pode ter outros sentidos. Tem um amor de amizade, tem um amor de marido para com esposa, de pai para com filho, mas a caridade é um amor universal.
transcende esses tipos de amor circunstancial. Eu amo meu marido, mas se acontecer algo que não me agrada, o divórcio tá aí. Se ele morrer, pode ser que eu passe a amar outro também. O de filho é mais difícil, né? Mas há mães que abandonam o filho, então acaba sendo circunstancial também. Há pais que abandonam os filhos. Eu cresci sem pai, então o amor de pai para com filho, de uma mãe para com filho, também é circunstancial. Ainda que pareça ser grande no seu coração, que você não consiga ver o fim, ainda assim é circunstancial. Glória a Deus, porque você não vê o fim do seu amor para com seu marido, do seu amor para com seu filho. Glória a Deus, e que continue assim, que nunca haja o vislumbre do fim. Mas há um limite, porque é um amor terreno, é circunstancial. Por isso que quando foi tirado de Jó, olhou e falou: Deus o deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o amor que transcende é a caridade. Glórias a Deus. Amém, igreja?